tudo que você precisa saber da prova do CEA atualizado. Sou estudante de medicina da UBA? Meu nome é Ian, tenho 23 anos, sou aluno de medicina da UBA e eu vou te contar como foi a minha experiência fazendo o CEA. Eu vou levar em consideração que você já conhece o CIEL, não aprovou ou tá em dúvida entre qual fazer, o CIEL ou o CEA. Primeira coisa que você precisa saber é que se você tá no Brasil, você não vai conseguir fazer o CEA. O CEA ele é presencial. Teoricamente, ele tem datas certas, mas tudo pode mudar. Então, se você estiver esperando sair as inscrições do CEA para depois vir para Buenos Aires, provavelmente não vai ter tempo hábil para isso. Então, você já precisa estar vivendo aqui em Buenos Aires para fazer o CEA. No meu caso, foi assim. Assim que saiu as inscrições do CEA, era no máximo na outra semana estar realizando a prova. Se eu estivesse no Brasil, não teria tempo hábil de comprar uma passagem, vir para cá, achar um lugar, me estabilizar para depois fazer a prova. Então, como eu já estava vivendo aqui, foi tudo muito rápido. Isso me leva ao próximo ponto, que é a questão das datas de inscrições. As datas de inscrições, teoricamente, elas são feitas em fevereiro ou em novembro, mais ou menos. Só que tudo pode mudar. Antigamente a gente não tinha essa prova do CEA, Certificado de Espanhol Avançado, a gente tinha o SEI, Certificado de Espanhol Intermediário. Com essa mudança do CEA, a minha prova, que era em fevereiro, aconteceu em junho. A próxima prova, teoricamente, era para ser em novembro, mas será que vai ser? Mas ao que tudo indica, o CEA é para acontecer 2 vezes por ano. Fevereiro, antes das inscrições para o CBC início do ano, e também no final do ano, para as inscrições também do próximo ano seguinte, início do ano sempre. Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer o CEA em junho, ainda para as inscrições do CBC do meio do ano. Só que isso foi uma exceção porque não teve em fevereiro para o início do ano. Então a gente sempre vai trabalhar com será, se, talvez. Já vai se acostumando com isso quanto à UBA. E ao mesmo tempo que na UBA tudo é incerto, ao mesmo tempo a gente fica com a esperança de que vai dar certo. Por exemplo, a prova do CEA, ela não tinha data para lançar, era para ser em fevereiro, mas a gente já estava em junho. Não tinha lançado nenhuma data, nenhuma atualização e eu já estava considerando fazer o CBC só no próximo ano. Na última semana de inscrição para o CBC, saiu a data de inscrição para fazer o CEA. E o resultado do CEA saiu no último dia de fazer a inscrição para o CBC. Com a UBA a gente trabalha sempre com a incerteza e também sempre com a esperança. Então se você tá ansioso, com dúvida, tem esperança. O não, você já tem. O sim, talvez ele venha. Então, comparando um pouco a prova do CEA com a prova do CIEL. A prova do CEA eu já falei que é totalmente presencial. O CIEL você pode fazer de forma virtual ou até no Brasil em algum centro. O CEA somente aqui na Argentina, em uma das sedes da UBA. Valor. O CIEL está beirando aí o nível global R$900. O CEA ele estava mais ou menos R$500. Então uma diferença aí bem grande, ainda assim um pouco caro. E agora o que todo mundo quer saber, formato da prova, como que é a prova. A prova ela é dividida também em 4 pontos, igual o CIEL. Vai ter a compreensão auditiva, vai ter a compreensão de texto, vai ter a interação escrita, e vai ter interação oral. Só que o jeito que o CEA cobra essas 4 competências é diferente do formato que o CIEL cobra. Eu reprovei 3 vezes no CIEL, principalmente por causa da auditiva. Porque o formato que o CIEL cobra auditiva era muito difícil para mim. Ouvir, ler e interpretar ao mesmo tempo. Já no CEA, para mim, foi muito mais tranquilo. Vamos começar pela compreensão auditiva. Já começa com um ambiente diferente também do CIEL. Você vai estar numa sala com vários alunos, um do lado do outro, vão distribuir uma folha, muito igual o Enem. Quando eles falarem já, você pode virar a folha e começar a ler. Você já vai começar na auditiva, que são 5 ou 6 perguntas do âmbito auditivo. Vai chegar uma moça, vai colocar um rádio lá na frente e vai começar a tocar. Então uma dica é ficar lá na frente quando você chegar na sala. Não tem lugar marcado, então você pode já sentar lá na frente para você poder ouvir melhor o rádio. Mas o áudio não é tão ruim que a última pessoa não consiga ouvir. Depois que você lê as questões, a moça vai perguntar: posso começar a tocar o áudio? Se ninguém responder, ela já toca o áudio. O áudio vai rodar uma vez, você já pode ir preenchendo. Na segunda vez, ela vai avisar de novo: vou tocar a segunda vez. E ela toca a segunda vez. Todas as perguntas do CEA, todas, áudio, escrita, interpretação de texto, todas são perguntas abertas. Então você desenvolve, não são múltiplas escolhas. Terminando a parte auditiva, já segue com interpretação de texto. Diferente do CIEL. Interpretação de texto é muito texto.
é coisa de 2 páginas só de texto. Depois vai ter verdadeiro e falso. Ainda assim, verdadeiro e falso você vai ter que desenvolver a sua resposta. Por exemplo, encontre no texto o trecho que confirme que a sua resposta é verdadeira ou falsa. Ainda assim, tem como você desenvolver uma resposta. Interação escrita é bem diferente do CL. O CL ele vai cobrar uma forma de texto, ou um texto para um periódico, ou um texto em formato de carta. Você pode escolher. Já no CEA, você é obrigado a escrever as 2 formas. Você tem que escrever como se fosse uma carta e escrever como se fosse para um periódico. Ambas formalmente. Tem que ser formal. E outra coisa que é muito importante falar é manuscrito. Não é teclado. Então no CL você pode voltar, apagar, copiar, colar, arrumar do jeito que você quiser. Ali no CEA você rasura. Claro, pode rasurar. Você coloca lá entre parênteses, risca, não tem problema. Mas não é bom. Você não vai fazer isso com um parágrafo inteiro. Então é bom a gente já treinar fazer um texto manuscrito sem rasura. Como eu estava muito acostumado com CL, digitava, apagava, quando chegou ali na hora que eu vi que era manuscrito, que eu não tinha essa opção, eu falei, putz, rasurei algumas coisas, mas levaram em consideração, tudo bem, passou. Depois disso, encerra a prova, e aí depois de 1 semana, 5 dias, na semana seguinte, você vai ter a prova oral. Mas nesse tempo, você vai receber se você foi aprovado ou não nessa parte escrita e auditiva. Se você foi aprovado, você passa para a parte oral. Se você não foi aprovado, você nem vai para a parte oral. Eu e minha esposa, a gente contou o número de aprovação que tinha quando a gente recebeu o resultado, e a aprovação foi mais ou menos de 80%. Muitas pessoas aprovaram na primeira fase. Passou? Passou! Ai, o de baixo não passou! Ai, amor. Chegando na segunda fase, é em outra sede, a minha foi ali perto da Casa Rosada, e lá vai ser a prova oral, completamente diferente do CL. O CL é um monólogo, né? Você vai fazer várias partes sempre no monólogo, falando sozinho. A prova do CEA, ela vai ser uma entrevista com um professor. Junto com ele vai ter um avaliador somente te avaliando, ele não vai falar nada. Você vai chegar na sede, vai esperar o tempo lá para fazer a sua prova, é bom sempre chegar antes, eu cheguei 1 hora antes, eu cheguei bem mais, né? Vão te encaminhar para uma salinha, vão te entregar uma folha com um tema. Esse tema, você vai ter 10 minutos mais ou menos para desenvolver uma argumentação sobre isso. Você vai precisar falar sobre isso. Seja a favor, seja contra, mas você precisa falar sobre isso. Te dão 10 minutos. Para mim, eles falaram que eu poderia até pesquisar no celular se eu quisesse descobrir alguma coisa a mais sobre o tema. É bom até porque você vai no Google Tradutor, pega umas palavrinhas-chave. Depois desses 10 minutos, eles te chamam para uma sala. Você vai entrar nessa sala, que vai estar o entrevistador e o avaliador, e aí ele vai pedir: comece a falar. E aí você começa a falar sobre o seu tema. Fala tudo que você planejou. Se você quiser, pode até anotar uma sequência lógica também nessa folhinha que você recebeu. Claro que a intenção não é ler, ficar lendo essa folha, e sim só ter um guia para o que você vai falar. E por fim, ele vai te fazer algumas perguntas sobre o tema. Para mim, ele fez umas 10, 15 perguntas sobre o tema. Para um amigo meu, ele fez 3, 4 perguntas sobre o tema. Então, o número de perguntas não vai dizer se você está falando bem ou se você está falando mal. É só uma curiosidade de quem está te entrevistando. Por fim, depois disso, ele vai te fazer algumas perguntas de âmbito pessoal. De onde que você é, por que você está aqui na Argentina, por que escolheu medicina. E aí ele te libera e aí você espera o resultado. O meu resultado saiu no dia seguinte, mas claro, isso vai variar de quando você vai fazer. E, graças a Deus, foi aprovado. Parece que sim. Vou falar minha opinião agora. Minha opinião sobre o CEA. Uma prova muito mais tranquila, muito mais fácil. Eu me preparei estudando para o CL e eu indicaria você estudar pelo CL também. Tem modelos de provas que eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, do SEI, o intermediário. Você pode tentar ver mais ou menos como que é. É bem fiel, assim, é bem igual, só que eu acredito que a dificuldade é um pouco maior. Mas o modelo de prova segue a mesma lógica. E eu vou deixar também o link para as próximas inscrições, que você pode ficar ali entrando no site todo dia, atualizando para acompanhar se abriu novas inscrições. E eu estava me preparando para o CL, e eu acredito que esse meu preparo para o CL me ajudou muito no CEA. Então, se você quer estudar para o CEA, não sabe como, estuda para o CL. O CL você encontra muito material na internet, no YouTube, fala bastante, para auditiva não tem segredo, é falar, baixa, sei lá, um Omigo ou OmiTV no celular, fica falando com nativo. Se você já tá aqui na Argentina, sai, faz amizade, vai para uma igreja, vai para um teatro, para um tango,
sei lá, entra num clube, fala com argentino. Eu acho que para a parte oral é você estar exposto para o idioma. Para a parte escrita, leia bastante, escreva bastante. Se quiser recopiar textos, pega um livro, fica recopiando esse livro e estuda para o CL. Eu acho que o CL te dá uma boa base para fazer o C. Eu acho que o C é muito mais fácil que o CL. Mas ainda assim, não subestime a dificuldade da prova do C. Nessa segunda fase, na parte oral, mais ou menos 60% não foram aprovados. Então, mais da metade reprovou nessa segunda fase. Por mais que eu acredite que seja mais fácil do que o CL, não é uma prova fácil. É mais fácil que o CL, mas ainda assim é difícil. Enfim, espero que você se saia bem na prova do C ou a prova do CL. Sei que vai dar boa. Me segue nas redes sociais, vou deixar as redes sociais aqui embaixo. A gente vai se ajudando. Me conta se foi útil pra você esse vídeo também. E Deus abençoe. 1, 2, 3 e... Passei na prova! Maravilhoso! Como que vocês conseguiram segurar? Caralho, pegou de surpresa! Oi, Gabi, nós estamos aqui numa alegria. Ian passou na prova. Oi, vó. Agora eu que vou cuidar da avó. Amém, amém, Jesus. No final do ano a gente comemora em conjunto aí.